Deixa eu te perguntar uma coisa, o que inspira a sua vida? O que te faz ter aquela boa reflexão sobre um assunto ou atitude? Eu sou movida por muitas inspirações que me faz querer dedicar e ser uma pessoa melhor no mundo. E esse é um podcast criado, inspirado e comandado por mim, Cris Maria, que pode te inspirar. Seja bem-vindo e inspire-se! Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pode Te Inspirar. Algumas pessoas já estavam me perguntando quando ia sair o primeiro episódio e eu confesso que eu também estava ansiosa para disponibilizar logo para vocês, mas fiz tudo com calma, bem feito para entregar conteúdos de boa qualidade para vocês através do Pode Te Inspirar e eu estou muito feliz que esse dia chegou. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Cris Maria, mineira, estudante de jornalismo, estagiária em uma rádio, tenho 23 anos e desde pequeno eu sabia que queria trabalhar com algo que envolvesse comunicação. Recentemente no Instagram do Pode Te Inspirar eu postei que na infância eu queria ser atriz. Com o tempo eu fui deixando essa ideia guardada, mas eu sabia no fundo que poderia não ser essa profissão, mas que eu queria algo que eu pudesse me comunicar, agregar me comunicando, para e com as pessoas. E com 16 para 17 anos eu brinco que o jornalismo me encontrou. E eu desde então sou vidrada, apaixonada nessa profissão e eu me encontrei literalmente. Com o tempo eu fui descobrindo as redes sociais e a abrangência que ela permitia eu me comunicar. Então eu criei em 2017 um canal no YouTube, de 2017 para 2018. E lá eu fazia trends, vlogs, dava dicas, mas no fundo eu sentia que eu fazia aquilo sem propósito, sabe? E que ainda não era aquilo que eu queria passar. Então eu resolvi deixar um pouquinho de lado o canal no YouTube e pensar mais um pouco, hoje em dia a gente fala nicho, do que eu queria passar para as pessoas, como eu queria falar, o que eu queria falar, porque eu não queria ter alguma coisa, trabalhar com algo, com a comunicação só para poder falar qualquer coisa. Eu queria, através da comunicação, agregar na vida das pessoas. E então, fiquei desde 2018 para 2019 até 2020 sem mexer com rede social, com nada, deixando com o tempo eu me descobrir, eu me encontrar com aquilo que eu queria falar, com o nicho, o tema, a abordagem que eu queria falar e como é que eu ia passar isso para as pessoas. E em 2020 foi quando as coisas deram uma reviravolta na minha vida, depois de muitos acontecimentos eu consegui entrar na faculdade de jornalismo e desde então eu aprendi e estou aprendendo muito. E eu pude confirmar com o tempo que é através do jornalismo que eu quero e eu vou conseguir fazer a diferença no mundo e passar aquilo que eu acredito, e com isso ajudar as pessoas. Mas logo em seguida me veio na cabeça, que ferramenta dentro dessa opção eu vou utilizar? Eu acredito muito naquele ditado que diz assim, tudo tem a hora e o momento certo. E agora com essa onda de podcast eu fui conhecendo um pouco mais e de acordo com o que eu fui conhecendo eu fui gostando, E ainda mais por ter começado a estagiar na rádio, como eu falei, eu me apaixonei demais da conta pela versatilidade que a comunicação em áudio permite a gente transmitir. E então veio a ideia de juntar o útil ao agradável, pegar tudo o que eu estou aprendendo na faculdade, no estágio e colocar em prática em um podcast. Por incrível que pareça, como eu falei do ditado, que tudo tem a hora e o momento certo, as coisas acontecem como tem que acontecer. Lá na minha faculdade a gente tem um AV1, que é a prova 1, AV2, que é a prova 2, e a AV3, que é um projeto que é uma disciplina escolhida pelos professores da faculdade, junto com os alunos, junto os professores e os alunos, e a gente faz um projeto, um trabalho mesmo envolvendo aquela disciplina escolhida. E aí a gente faz um projeto para poder servir como uma avaliação, uma terceira avaliação, mas essa terceira avaliação vale de nota para todas as disciplinas. E todo semestre tem. É como se fosse um trabalho de conclusão de semestre. E esse semestre eu já fiz vários tipos de conteúdo, já fiz revista, já fiz jornal, já fiz boletim. E esse semestre que eu tava mais
empolgada e determinada a criar o podcast. Voltou às aulas presenciais, inclusive depois de 2 anos de forma remota. E quando eu cheguei na faculdade, a gente ficou sabendo do projeto, né, da V3, que a gente ia fazer esse primeiro semestre. A minha surpresa foi que a proposta para esse semestre do projeto era um podcast. E eu falei, cara, mais que isso, né? O que mais que eu tô esperando para confirmar de que eu devo seguir em frente, que já passou da hora de eu fazer um podcast. Inclusive, gente, eu tô gravando esse podcast agora em casa e apareceu uma libélula na minha janela. E eu tenho uma amiga minha que ela fala que toda vez que aparece um dente de leão, uma libélula ou uma borboleta, a gente tem que agradecer que é o universo conspirando a favor da gente. E eu contando isso pra vocês, eu juro, acabou de aparecer uma libélula na minha janela. E eu tô olhando sem acreditar. E ela pousou na tela que tá na janela como proteção. Então, olha pra vocês verem, de verdade, eu tô até sem reação aqui, porque esse podcast aqui eu tô gravando, né, hoje, o primeiro episódio, né, pra contar um pouquinho pra vocês essa minha proposta, me apresentando e iniciar esse projeto que é um sonho na minha vida. Quem tá me acompanhando, né, meus amigos que me acompanham, que tá acompanhando esse sonho meu, toda essa minha preparação para criar esse podcast, para iniciar esse podcast para vocês, sabe o quanto é importante para mim e o quanto eu tô empolgada e tô feliz com tudo isso. Eu tô sem reação real com essa libélula na minha janela. Mas enfim, vamos continuar, né, com o podcast com ela aqui. E gratidão ao universo, a Deus por esse momento. Mas enfim, né, como eu estava falando, a gente fez essa V3 sobre o podcast. E aí, até os meus colegas de sala, meus amigos falaram, Cris, é a sua cara. Olha pra você ver, podcast não tudo a ver com o que você vai fazer. E eu tive 2 disciplinas. Uma era sobre redação em radiojornalismo e a outra era projeto em radiojornalismo. E a disciplina de projeto em radiojornalismo foi a que eu fiz o trabalho de semestre, que foi um podcast. Então, assim, pra mim foi um misto de sentimento e foi a confirmação de que eu tava no caminho certo, né? Que eu estou no caminho certo. E cá estou eu, hiper, mega, super feliz em poder, enfim, estar trazendo o primeiro episódio de muitos pra vocês. E o nome Pode Te Inspirar, ele veio por inspiração dos meus seguidores. Como eu falei anteriormente, eu uso as minhas redes sociais para trabalhar através da comunicação, né? Hoje eu tenho os meus nichos já definidos e eu resolvi falar sobre lifestyle, mostrando, né, o meu dia a dia. Falo também sobre o meu cabelo, e o meu cabelo está sendo uma novidade na minha vida. E isso é real, gente, é real mesmo. Eu vou trazer um podcast sobre isso ainda, mas se você não sabe, não tá entendendo o porquê e quer ter um spoiler, né, sobre isso, vai até o meu Instagram, Cris, com 2i, Maria com 2a, _, e você vai entender do que eu tô falando. E também sobre moda sustentável e moda reutilizável. Muitas pessoas que me conhecem e tal, falam, Cris, por que você não fala sobre moda e tal, né? Você se veste tão bem. Eu me sinto até lisonjeada quando eu escuto isso. E eu gosto muito de moda sustentável, reutilizável. Eu acabei criando gosto e com o tempo eu fui também entendendo um pouco mais sobre isso. E eu gosto muito de consumir roupa de brechó, né? Essa moda mesmo, sustentável, reutilizável. E aí eu me encontrei nesses 3 nichos e aí eu resolvi definir, né, esses 3 e falar sobre eles mais aprofundados nas minhas redes sociais. E graças a Deus eu venho me encontrando e me realizando muito, né, com isso tudo. E o feedback das pessoas que me seguem, né, que me acompanham, é sempre positivo. E eles também, né, ou é positivo, ou eles trazem ideias, incentivos para agregar o meu conteúdo. E eu fico muito feliz com isso. E ultimamente eu estava recebendo muito feedback com algumas pessoas me dizendo: você me inspira, você compartilhando dicas do seu dia a dia está me inspirando a ir atrás dos meus sonhos, ou a ter uma qualidade de vida, né, uma boa qualidade de vida, a fazer exercícios físicos, a ter uma boa alimentação. E aí eu fiquei feliz, lisonjeada, e isso começou a me instigar. Falei, nossa, inspiração. Essa palavra ficou na minha cabeça. Enfim, dentre outras coisas que as pessoas foram me enviando, veio a ideia, né? Veio na minha cabeça, se eu estou inspirando através do Instagram, das redes sociais, por que não
inspirar através do podcast também, né? E aí surgiu o Pode Te Inspirar. E aqui vai ter muita inspiração de tudo para vocês. Eu quero trazer várias inspirações, histórias para virar a chavinha mesmo na cabeça de vocês, gerar reflexão e inspiração para mudanças e ações boas que trazem consequências incríveis, experiências incríveis como as que eu estou tendo agora na minha vida, né? Com essa realização, inclusive, desse podcast e trabalhando com as redes sociais. E eu acho que é isso, gente. Vim com esse primeiro episódio, né, me apresentando para que vocês me conhecessem e pudessem entender a proposta, né, desse podcast, do que vocês podem esperar dele. E o intuito é esse, de poder inspirar e agregar positivamente na vida de vocês, com temas e ações do nosso cotidiano, não fugindo da minha essência. E eu quero criar conteúdos, nesse caso, né, o podcast aqui, com a minha cara, do meu jeitinho, para contribuir, né, todas as minhas inspirações com vocês. E o Pode Te Inspirar, ele vai estar disponível também no YouTube. Então, se você não conhecia, não sabia, você pode estar se inscrevendo lá também. Ainda não tem formato de vídeo, mas é um projeto, um sonho que eu tenho. Eu acredito que vai ser realizado no tempo certo. Mas, enquanto isso, se inscrevam lá no canal, para que assim a gente possa crescer cada vez mais e inspirar outras pessoas também. E o podcast, né, ele vai ao ar toda quarta-feira, ao meio-dia, para vocês. Então, divulguem para os seus amigos, compartilhem o link do podcast e me sigam lá nas redes sociais, né, no meu Instagram pessoal, cris_maria__. Tudo que você precisa saber tem lá no linkzinho na bio do meu Instagram, só clicar lá que vai estar tudinho lá pra vocês. Então é isso, gente, eu tô muito feliz com esse primeiro episódio de enfim estar podendo disponibilizar ele pra vocês. É um sonho que eu já venho planejando e me dedicando há meses e eu não vi a hora de poder ver ele pronto e vocês conseguirem acessar e estar consumindo esse conteúdo para poder inspirar a vida de vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um episódio que pode te inspirar.